Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança, em busca do santo grau da gestão. 12 de setembro, mais uma sexta-feira na peleja, Wellington. Os caras não desistem. Já faltam 3 meses pra acabar o ano, hein, cara? Tá acabando mais um ano, Wellington. Tá acabando mais um ano. Caramba, dá pra acreditar? Eu não acredito. Qual é o tema? Deus, né? E qual é o tema de hoje? Hoje é Quiet Cracking. É o afastamento emocional das pessoas, do trabalho. Depois do Quiet Quitting. Quitting, nós temos o Quiet Cracking. Cracking. Caramba, ou seja, silenciosamente sendo quebrado. Fica aí que... Tá bem legal. Wellington, vamos lá falar desse tema interessante, né? Porque, de certa forma, tá de mãos dadas com o que a gente escuta muito falar do... Qual que é aquele tema? Do burnout, né? Apesar que hoje mesmo eu tava vendo uma matéria de um psicólogo, psiquiatra, que foi no Pânico falando, e ele assumiu e afirmou que burnout não existe. Falou, gente, para com isso. Isso aí é... Cara, ele destruiu os caras que defendem esse negócio de burnout. Nem ao céu, nem ao inferno, né? Vamos no meio termo. É claro que virou uma mania de dar desculpa de sobrecarga. Tudo é burnout, né? Porque eu acho que existem pessoas que entram em burnout, mas são aquelas pessoas igual o Homem-Aranha lá, do Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire, que ele para de soltar Perdeu a teia. Os poderes, ó. Perde os poderes, né? Eu acho que tem gente que, tipo, dá uma úlcera, o cara começa a cair cabelo, cai pelo do rosto, barba do rosto. Eu acho que tem cara que tem problema no fígado, o cara que tem desmaio. Eu acho que quando os caras chegou a esse ponto de ter uma sintomática, tem que estudar lá o que tá acontecendo. E eu vou te dizer, tá? Opinião do Albino, não estou falando ainda do Quiet Cracking, mas eu tô falando um pouco de burnout, que a gente já falou isso em outro episódio, eu reafirmo, o culpado é o sujeito, cara. Porque se você entrou numa panela e você tá gritando que você tá se queimando e só você tá gritando e tá todo mundo lá e ninguém tá gritando, tem uma coisa errada com você. Porque assim, senão um monte de gente tem burnout, mas um monte de gente quanto? Porque o pessoal esquece a lógica da estatística, né? É igual esses assuntos aí, tipo, pessoas que são paranistas estão sendo assassinadas. Quantos paranistas estão sendo assassinados por todos que são assassinados? Né? Ou seja, burnout, tá todo mundo aqui na empresa tendo. Todo mundo quanto? Quantos funcionários tem na empresa? Tem 8 mil. Quantos tiveram? 3. 2. É tipo isso. Todo mundo tá tendo. Não sei, pra mim, assim, eu sei que às vezes o cara, quando ele é o bêbado, basta um empurrãozinho na ladeira pra ele levar um capote. Então o cara já não tá com a cabeça muito em ordem, vai pra um ambiente competitivo, ele espana. Agora, jogar essa responsabilidade, eu não quero ficar também passando pano pras empresas, porque eu já trabalhei em empresa que me deixou maluco também, e deixava todo mundo maluco. Mas assim, já tive essa experiência no passado, era realmente muito desgastante. Mas eu te digo, é nossa responsabilidade também se controlar, cara. Agora a gente virou o quê? Refém do negócio? Hoje eu tava conversando com a pessoa e ela comentou comigo assim, eu tô me sentindo um pouco... Eu não vou usar... Eu vou usar o termo que ela usou, que era de desmotivada, porque ela tava se sentindo muito pressionada quando o gestor falava que... ele falava e repetia com uma certa frequência que... as pessoas que não batessem meta ou não entregassem resultados seria desligado, né? Que meio assim, cara, vocês têm que bater meta, senão a gente vai trocar. Isso segundo aquela pessoa, isso era repetido com uma certa frequência e isso acabava incomodando ela. Aí eu falei pra ela, olha, primeira coisa, isso é pra você? Você absorveu isso? Eu peguei, mas por quê? Você não tá batendo meta? Eu tô. Então por que você tá absorvendo isso, cara? Aí ela falou, não, mas é que eu já estive melhor um tempo atrás e tudo mais.
E eu até comentei, falei, olha, nós oscilamos, cara. Você não é a melhor pessoa do mundo quando você tá entregando resultado, e também não é a pior do mundo quando você tá no momento ali de instabilidade. Exato. A nossa vida corporativa, nossa vida no trabalho, oscila. E é normal. E outra coisa, o que tá na tua mão pra você poder resolver? E aqui, de novo, a gente não tá cagando regra aqui pra poder falar como que a pessoa tem que lidar com o sentimento dela, mas... Claro. O meu ponto aqui era pra só tentar ajudar essa pessoa a enxergar de uma outra forma. E isso é um exercício, entendeu? Porque não é simplesmente eu falar uma vez aqui, ela fala, não, realmente é isso aí mesmo, agora eu tô melhor. Então isso não é assim que as coisas acontecem. A gente sabe que a pessoa precisa exercitar isso, né? Exercitar esse, é o poder do agora lá do Eckhart Tolle, cara. Você precisa exercitar, é um exercício. Porque se você não tem ação sobre isso, e aqui não é só sobre ser estoicista, né? Mas de você conseguir trabalhar com aquilo que tá na tua mão. E eu falei pra ela, cara, foca no teu, dá os teus pulos aí, cara. Seja um pouco mais fria com o negócio. Quando você achar que é pra você, às vezes não é, cara. Você não é o centro do mundo. Nem tudo é sobre você, entendeu? Exatamente. E quando a gente falou esse negócio da estatística, Albino, uma coisa que é importante lembrar, eu tô desconcentrado porque esse meu gato tá muito lindo aqui, cara. Tá muito bonitinho mesmo, tá né? muito bonito, cara, meu Deus do céu. Tá muito fofinho. Ele tá gordinho, hein? Não, 6 quilos, cara, ele sempre teve. É só a posição que não tá favorecendo. Mas ele é bem cuidado. E o que eu comentei é que quando a gente tá falando desse negócio da estatística, a estatística, para ser bem utilizada, ela tem que ser analisada por grupos, né? Então você tem uma análise macro, você tem uma análise micro, você clusteriza, porque quando a gente fala, vamos supor que a gente vai lá e assume que uma empresa de fato tem bastante não, vai ter uma quantidade significativa de pessoas que foram diagnosticadas com burnout. Vamos supor que seja lá, a empresa tem 10 mil funcionários, eu tive, sei lá, 500 casos ali dentro da empresa, né? Porque isso não é uma coisa comum, né, de acontecer, não é normal, né? Não. Mas mesmo assim, não significa que o fenômeno tem a ver com o emprego, hein? É aí que eu vou chegar lá. Agora, quando você começa a olhar mais no detalhe, você vai, tá, beleza, mas isso aqui tá concentrado? É uma área só? É uma cidade só? É um gestor só? Como que isso de fato tá se comportando? Porque se você tem pequenos núcleos espalhados pela empresa inteira, isso vai se assemelhar ao comportamento de uma população. Então é um erro de causa comum, entendeu? A gente vê no nosso CEP lá, é um erro de causa comum. Agora, se tá em um lugar só, é causa especial, cara. Você remove o sintoma e trata, entendeu? É claro. Agora, é só pra gente tomar esse cuidado, porque a gente já vai entrar no tema aqui do Quiet Cracking, mas é porque isso tem aparecido muito, entrado muito em voga, como se isso estivesse acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. E que o mal seja trabalhar, porque o certo é ficar em casa ou na praia. É isso que vocês querem? Isso. Porque parece que é isso do jeito que a gente tá tratando. A gente tá tratando esse tema dessa forma, Wellington. Que nem quando a gente fala de distribuição social. O que vocês querem? Vocês querem que os caras que são milionários e bilionários, eles rasguem o dinheiro deles e entreguem pra vocês de graça? Não vai acontecer isso. Que é meu é meu, né, cara? Não vai acontecer isso, não vai acontecer. Ou vocês esperam fazer uma Bastilha e cortar a cabeça deles, igual os caras fizeram na França? Não vai acontecer. Então, tipo, às vezes a minha vontade é perguntar pra pessoa assim, o que você quer com isso? Mas a maioria das pessoas nem sabe o que estão falando, estão só repetindo que nem papagaio, né? E esse é um problema que a gente tem de maturidade das pessoas, né, cara? Existe um nível muito baixo hoje de consciência que por vezes gera quase que uma desonestidade intelectual, né? O cara simplesmente sair papagaiando as coisas sem saber do que tá falando. Eu acho que esse termo aí, olhando pro conceito, pra gente ficar também chovendo no molhado... Devagando aqui, né? Também vai chovendo no molhado, que pra mim isso não tá muito diferente de um burnout e de outras coisas. O quiet quitting, o cara, ele, de propósito, começa a largar os bets, vai empurrando com a barriga e ele vai meio que... Ele vai querendo, forçando a saída. Cavando a cova dele. Aqui a diferença é que o cara não quer sair. Então ele vai fingir que tá tudo bem e ele por dentro odeia estar lá. É isso. De alguma forma como se fosse assim, eu preciso pagar a conta, eu não tenho pra onde ir e agora eu estou aprisionado aqui. É fato, as pessoas... Tem muita gente que pensa assim. E eu acho que isso daí realmente como que eu posso dizer assim? É como se o cara estivesse
morto por dentro. Tá morrendo mesmo. Ele tá destroçado, cara. Ele tá destroçado. Tanto que até no... Eu vou abrir aspas aqui pro que tá na matéria ali do UOL. Abre aspas. Infelizes, muitos permanecem no cargo por necessidade e medo diante de um mercado estável, presos a um ciclo que eventualmente vem afetar a saúde mental e o seu próprio desempenho. E aí tem um ponto aqui que foi feito nessa mesma pesquisa que ele fala o seguinte. Foi a empresa que fez a pesquisa foi a Gallup. A Talent, que a Gallup foi a primeira, né? Aí a segunda que faz aqui, a Talent LMS. Em 2025, um estudo que eles fizeram revelou que 54% dos funcionários se sentem infelizes no trabalho, né? Então, e aqui tem um ponto também, né, que a gente não vai entrar nesse mérito, né, mas o que é ser feliz no trabalho, entendeu? O que é um trabalho que vai te deixar feliz? Tem algum? Não é uma pergunta que você vai ter uma resposta simples, entendeu? Eu acho até que se você for um milionário e você ganhar na Mega Sena, se você ficar fazendo a mesma coisa e você não se motivar, não estiver ligado com a tua motivação, rapidinho você vai ficar infeliz. Eu acho que é enxergar propósito no que você faz e entender se o que você faz é legal. Esses dias uma pessoa chegou pra mim e falou assim, nossa, fulano de tal que trabalhou com você é genial. É incrível, manda muito bem. Mas por que essa pessoa oscila tanto emocionalmente? Parece que ela dá um tempo, fica doente. Dá um tempo, fica doente. Em todo lugar que ela vai, ela é assim. Eu falei, porque ela é boa pra um cacete, mas ela não gosta do que ela faz. Isso é uma ironia, né, cara? Porque às vezes você... É uma coisa louca, né? Porque você pensa, como que a pessoa pode ser boa no negócio que ela não gosta, né, cara? Exato. Então tem gente que é assim. Porque é mais comum o cara não gostar e ser ruim. Daí é só ele procurar uma coisa que ele seja bom, goste / seja bom, ou suporte / seja bom, sabe? Que é ser profissional, velho. Teu trabalho é isso. Trabalho não é prazer, trabalho é trabalho. Então você vai procurar um trabalho não que você goste, mas aquele que você se dá bem, você consegue lidar bem com ele. E principalmente pra mim, arranjar um bom trabalho é aquele que as pessoas estão dispostas a pagar pra você. Eu faço várias coisas, Wellington. Algumas as pessoas pagam X, outras pagam Y. Eu procuro fazer mais do que as pessoas me pagam mais. Né? E será que eu poderia ser um bom humorista? Talvez eu pudesse, mas quanto que eu vou ganhar? Será que eu tô disposto? Não é melhor eu fazer o que eu faço e ganhar o que eu ganho? Então, acho que essas decisões. Só que eu acho que as pessoas elas se conhecem pouco, porque elas acham que elas estão lá numa empresa abrindo planilha e digitando coisa, e que aquilo ali, a empresa é que tem que fazer o conto da Cinderela pra ele. E não é ele que tem que saber o que ele é bom, o que ele é ruim, por onde que ele vai crescer. Porra, eu tinha 3 meses de chão de fábrica, eu já sabia por que eu queria. Falei assim, porra, cara, tá vendo aqueles caras dando de capacetinho azul ali, da qualidade ali, do treinamento, de melhoria contínua? Eu quero aquilo ali. Mas por onde que eu vou? Não vou direto pra lá. Então vou subir aqui na produção. Opa, engenheiro de processo. Vou fazer minhas melhorias aqui, meus projetinhos. Aí fui me envolvendo, fui crescendo. Quando eu tive a oportunidade, eu virei o jogo, saí da engenharia de manufatura e fui pra melhoria contínua, pra processo. Eu sabia o que eu queria. Agora... O cara, que nem diz o Lorival, o porra não estuda, o porra não lê, o porra não faz nada, reclama. E daí, tipo, fica reclamando que não é promovido e que não tem chance de nada. Claro, porra, não sabe nem o que quer, não se esforça, meu. Eu não sabia nada de ler. Eu comprei 2, 3 livros, eu li em 3 meses aqueles livros, cara. Daí quando vinha os consultores externos pra dar treinamento, eu erguia a mão, fazia pergunta de tal ferramenta, tal. Igual eu fazia na faculdade. Eu queria mostrar que eu era interessado, que eu tava estudando, que eu queria aprender, eu queria absorver daqueles caras conhecimento. Eu fui cavando. Agora, como que é? Quantos querem cavar aí, Wellington? Não quer, né? Não quer. Eu vou fazer só um comentário sobre... voltando aqui pro tema. Tem uma base da Forbes que traz quais são os principais motivos aí, ou causas, né? Do tal do quiet cracking aqui, que tá no final da matéria ali. Aí a gente vai ver se... enfim, a gente vai chegar no ponto que tá muito claro aqui. Primeiro ponto. Insegurança por falta de treinamento. Segundo ponto. Expectativas e funções pouco claras. Terceiro ponto. Isolamento e ausência de apoio. Quarto ponto. Confusão sobre o avanço da IA. Quinto ponto. Incerteza e estagnação profissional.
Sexto ponto, distanciamento da gestão. E o sétimo ponto, sobrecarga. Aí assim, do que tá aqui, alguma coisa justifica você se sentir emocionalmente afetado por qualquer um desses bullet points que estão aqui? É retórica, tá? Não é pra responder. Não espero uma resposta. Mas, e aqui eu não tô falando que uma situação é mais ou menos importante do que a outra. Se eu for colocar a minha opinião aqui, de histórico aqui de mercado, tudo que tá aqui, você tem duas opções, cara. De você dar bola pra isso ou não dar bola. Eu pensei que você ia falar o que eu tava pensando, que em todas as empresas tem isso. E exatamente, mas é por isso, entendeu? Porque isso aqui, aí, independente do... E tem outro ponto que eles comentam aqui... Você queimou agora, porque eu queria falar nos recados finais. O Wellington, o cara que tá nessa dor e ele acha que ele não consegue sair porque ele não tem chance, eu queria dar a notícia pra ele que se ele sair pra outras 5, ele vai viver a mesma experiência. A mesma coisa. É isso aí. Ele vai viver o ciclo, cara. E assim, isso eu falo por mim, cara. Eu troquei de empresa durante uma época da E não é a mesma coisa? Eu troquei, só muda o CNPJ, cara, é a mesma coisa, entendeu? Você vai viver as mesmas experiências, assim, com culturas diferentes, mas as coisas que te incomodam no lugar vão ser as mesmas que vão te incomodar no outro. O que vai te colocar pra frente, ou que vai fazer você se sentir talvez mais ou menos motivado, são as mesmas coisas. Então, cara, na prática não muda, entendeu? A questão é o botão que você aperta, cara. São as pessoas que você lida, mas na prática é tudo a mesma coisa. E só pra poder fechar aqui esse pedaço, olha como. Aí você vê como funciona a matéria, né? A imprensa, né? Uhum. Abre aspas. Dados reforçam que o problema não é individual, mas o reflexo das condições organizacionais que sufocam a motivação e o bem-estar. É claro, porque é função da empresa realmente garantir a tua motivação, entendeu? E garantir o teu bem-estar. Cara, você tá ali pra trabalhar, meu amigo. Só. E o Wellington, a pressão hoje em dia de qualquer ambiente de trabalho não é nem 25% do que era há 30 anos atrás. Não é, Wellington. Olha. Wellington, há 30 anos, pergunta pro teu pai aí se não era de ofensa de cachorro e vagabundo pra baixo que se tratava nas empresas. Ô, sua filha da puta, não sei o quê. Hoje em dia, o que a gente vive é um conto de fadas. Me desculpa, é o dia de princesa é o dia de princesa do Gugu. Claro que é. As empresas assim, têm lanchinho, massagem, acupuntura. E daí o cara não pode chamar o cara na sala e não pode cobrar o cara porque o cara não bate meta, porque o cara quer ficar fazendo cocô o dia inteiro, porque o cara quer ficar mexendo em WhatsApp e não quer ser produtivo. Ah, meu amigo, vai trabalhar no governo, então. Recados finais, Wellington. Eu vou te falar que esse troço aqui me irrita, tá? No fim das contas, eu já comecei a ficar irritado quando da mesma forma que às vezes tu fica irritado com alguns temas em específico, eu já tô irritado com esse aqui, porque eu vejo tanta gente querendo trabalhar, cara. E esses caras tomando espaço de quem tá precisando, gente, cara, né? Precisando e querendo. E só tem uns caras preguiçosos, entendeu? Que assim que acham que a empresa tem que ser uma mãe pro cara, entendeu? Entendeu? E assim, eu acho que as pessoas esquecem que a empresa paga pro cara tá ali, entendeu? Exato. Paga pelas horas dele. E aqui, de novo, não sou paladino de empresa, cara, mas pelo amor de Deus, cara. Assim, o mínimo que a gente espera, nós aqui com cargo de gestão, é que as pessoas que estão trabalhando conosco sejam profissionais, entendeu? E assim, é claro que a gente sempre vai fazer de tudo para que o ambiente seja o melhor possível. Porque a gente passa muito mais tempo nas empresas do que na nossa casa. Claro. Né? Tempo útil sempre é mais no nosso trabalho do que em casa. Exato. Ao longo da semana. Mas assim, gente, seja mais honesto, entendeu? Se as coisas não estão bem, cara, dá o teu melhor no trabalho de qualquer forma, entendeu? Faz o teu melhor, porque... Seja profissional. Mais importante do que a forma que você entra numa empresa é como você sai, cara. Claro. Porque as pessoas não vão lembrar se você ficou 5 anos na empresa, os caras não vão lembrar dos 4 anos que você ficou bem lá. Os caras vão lembrar do último, que foi uma merda, entendeu? Aqui é o contrário, não é a primeira impressão que fica, é a última. Exatamente. Entendeu? Então, a gente precisa garantir que o nosso final é bom. Isso vale pra nossa vida, cara. O mais importante que é como você entra na vida de uma pessoa é como que você sai dela. Então, seja profissional, cara. Se você
tá de saco cheio, não tá bem mentalmente, saúde, tá sentindo que a empresa não necessariamente a empresa, mas o ambiente que você tá ali não tá te fazendo bem, cara, chega em casa e coloca energia na tua mudança, entendeu? Cara, aí dispara currículo, cara, faz o que você quiser, entendeu? Mas fora do trabalho, entendeu? Enquanto você estiver ali, dê o teu melhor, cara, porque as pessoas vão lembrar que, pô, mesmo quando você saiu, você não foi o cara que ficou dando migué, entendeu? Que ficou dando golpe ali no trabalho. E tem uma outra coisa. Não esqueça, cara, que o mercado é pequeno. Ah, sim, com certeza. Na tua área, independente da área que você trabalha, cara, o mercado é pequeno. Então, você vai, na tua área, no teu segmento, no teu ramo de atuação, vamos supor, vou dar um exemplo lá da Votorantim. O cara trabalha em CSC. Quantos CSC você tem no Brasil? Uma meia dúzia, entendeu? Então, assim, você vai de um lado, daí pro outro, todo mundo se conhece, entendeu? Então, o cara fez trabalha... merda, ficou marcado. O cara fica com o alvo nas costas, cara, porque, eventualmente, quando o cara olha, pô, legal, o cara tem experiência em CSC. Eu conheço um cara que trabalha lá, pergunta pro outro e fala, puta, velho, olha, não tem como dar uma referendada nesse ser humano aqui. Ou então, o ser humano tava, no meu caso aqui, trabalhando em startup A, B e C ali. Se eu quisesse, eventualmente, ficar nesse mercado aqui em Curitiba, eu tenho meia dúzia de opções. Entendeu? E todo mundo se conhece. Exato. Entendeu? Então, cara, eu tenho que fazer o meu melhor, entendeu? Eu tenho que fazer o meu melhor o tempo todo, entendeu? E pra garantir que a tua saída seja leve, entendeu? Então, seja mais profissional, cara. Se você não tá bem, ótimo, tudo bem. Quer dizer, ótimo não, você não tá bem, tudo bem, você não tá bem. E procura o teu rumo, mas assim, seja profissional. O meu recado é assim, emendando com o do Wellington. Usando o que o Wellington tá falando, aplique. Se você entender que essa situação de você estar desmotivado na empresa virou pessoal, é uma perseguição, é um cara que você não aguenta mais olhar pra cara dele, você não tá conseguindo lidar com aquele indivíduo específico, se é pontual, muda de empresa. Tá difícil arranjar emprego. É muito difícil quando você não procura. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo achar, mas você tá procurando? Não, eu entro lá no LinkedIn, não tem vaga aberta. Assim, procurar é usar contato, é divulgar, é falar com fulano, é perguntar. Se você começar a procurar, você acha, né? Tá até escrito na Bíblia, né? Procureis, achei. Batei a porta será aberta, né? Então, se você começar a procurar mesmo, você vai achar. Claro, salvo engano aí, todo respeito a pessoas que ficam anos aí sem procurar. Eu sei que não é fácil, mas assim, tô falando na média, tá, pessoal? O recado se não é pontual porque você sabe que é alguma coisa da empresa ou alguém lá dentro da empresa que está te fazendo mal, repense um pouco melhor, porque eu estou para afirmar para você, para garantir para você que se você trocar de 5 empresas, você vai sentir a mesma coisa num determinado X tempo. E num tempo muito menor do que você imagina. E se isso está acontecendo, vamos falando já que falamos de estatística, né? E de fenômeno, e de análise de fenômeno, H0, H1 aí, isso prova que o problema é você, não é a empresa. Eu vou mais longe, não é que nós somos o problema, é como nós fomos educados em educação emocional. Como a gente lida com as frustrações, como a gente lida em não ser reconhecido, como a gente lida com injustiça. Eu acho que a gente é muito mimado, a gente tá cada vez mais ficando mais mimado. As pessoas eram muito mais casca-grossa antes, e a gente tá ficando sensível demais. E daí você tá se jogando no chão. Se você vai mudar de empresa e as coisas vão continuar acontecendo, significa que talvez então seja melhor você continuar onde você tá. Dá menos esforço e menos trabalho. Eu ia chegar nesse ponto. E é o ponto assim, o que você tá fazendo pra você melhorar nisso? Porque não adianta você fazer, continua aí, continua sofrendo. Não. Eu preciso entender que eu sou o problema e que o problema não realmente, as empresas têm aqueles dias ruins, têm as dificuldades, têm os pau no cu, tem o cara injusto, tem o cara que te persegue, todos vão ter. Mas o que você precisa entender eu preciso melhorar como eu lido com essas coisas para não deixar isso me afetar. E eu vou continuar trabalhando aqui. Eu só tenho que sair de uma empresa quando eu entender que a empresa e eu não dá mais pra ficar junto. Por vários motivos. E o principal é se a empresa não quer mais você. Porque é empresocêntrico, não é empregadocêntrico. Não é verdade, Wellington? A empresa está lá por causa do negócio, ela não está lá por causa do Wellington. A High Lab não abriu aqui em Curitiba a unidade, não tem um escritório por causa do Wellington. Não foi, não é, gente. Eu não sei se os nossos empregados hoje em dia estão tão infantis a esse ponto que eles não perceberam isso. Então, se não foi feito pra atender você tem que entender que tudo que é feito lá não é pra estar perseguindo você, porque alguém tá preocupado com você.
A pessoa que te trata mal todo mundo. A pessoa que é arrogante, que não te dá bom dia, ela não dá bom dia pra todo mundo. Aí se você... Menos você, né, Aí cara? se De você... novo, o Rasta aparece. Rasta de volta. Agora, se você não sabe lidar com isso, e daí você se joga no chão, e daí você quer sair da empresa por causa disso, amigo, você vai sair e trocar de empresa 10 vezes e vai continuar a mesma coisa. Então, a minha dica é, a do Wellington, se você sentir que, tipo, ó, não tem mais clima, eu realmente tenho que sair. Se não é isso, segue, pensa em seguir o que eu tô dizendo. Tenta melhorar você, porque o problema é você. Eu acho que voltando nisso, independente de qual seja a tua decisão, tente fazer um exercício de autoconhecimento, assim, sabe? Pra você conseguir entender melhor o que vou usar o termo aqui, né? Mas que gera gatilho, ou que te incomoda, aquele momento que... quais são os fatores ou as situações que de fato acontecem, porque a hora que você colocar isso na ponta do lápis, você escrever esse tipo de coisa, dificilmente você vai falar, não, é porque essa situação que aconteceu aqui, ó, só vai acontecer nessa empresa por conta desse cara. É impossível. E aí você vai ver que independente da empresa que você trabalhar, vai ter aquilo, entendeu? Pode ser mais ou menos rápido, pode acontecer hoje ou amanhã, mas vai acontecer igual. Então, a questão é como que você lida com isso e como que você faz com que isso te afete menos. Porque realmente, com o tempo você percebe, cara, que ficar trocando de empresa não resolve o teu problema. É pior até. Porque o problema, de novo, o problema não é a empresa, cara. O problema não é a empresa. O problema é como que você lida com as situações do dia a dia mesmo. Falou, pessoal. Boa noite. Tenham uma boa vida, meus amigos, meus caros. Até o futuro. Paz e bem. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.